Agicron 10WP é um mosquicida que possui como atrativos alimentares ingredientes alimentares, né, dos mais variados, principalmente açúcares, e atrativo sexual. Então ele tem uma ótima atratividade e palatabilidade para moscas. Tem como princípio ativo o acetamiprid, que é um neonicotinoide, 10%. Os neonicotinoides têm uma ação rápida para dípteros, mosquitos e moscas. No caso, o Agicron é direcionado para moscas e funciona muito bem para controle de mosca doméstica. Existem alguns detalhes que facilitam bastante o funcionamento desse produto, a eficácia desse produto. A gente sempre tem que lembrar, primeiro ponto, que moscas, 70% está na fase de ovo, larva e pupa, próximo da matéria orgânica ou na matéria orgânica. Então é muito importante controlar essa fase jovem, tá? A gente tem um produto chamado Trimax, que pode ser pulverizado justamente pelo fato dele ter 3 ativos, um deles ser o piriproxifem, que age, tem uma ação ovicida e larvicida impedindo do adulto, da mosca jovem, da larva, chegar na fase adulta. É sempre importante lembrar, gente, que o Agicron ele é um produto para fazer controle da mosca na fase adulta e o Trimax ele é um produto para ser utilizado para controlar a fase jovem diretamente ali na matéria orgânica, agindo como um ovicida e larvicida. Então você consegue fechar o controle correto, impedir o desenvolvimento do ciclo da praga-alvo, ok? O Agicron ele pode ser utilizado de 3 maneiras. Ele pode ser pulverizado, ele pode ser utilizado em cordões, em barbantes, e pode ser feito uma pasta para ser pincelado em pontos específicos onde a mosca vai pousar. O que a gente tem que lembrar também, outro detalhe, gente, é do comportamento de voo da mosca. A mosca ela prefere voar acima de 1 metro, 1,20 m e abaixo de 2 metros de altura, tá? Existem algumas exceções dependendo do nível de infestação, mas essa é a faixa de voo preferencial das moscas. As moscas elas também são atraídas por algumas cores. Vermelho, amarelo, azul e branco são cores chamativas. Então, se utilizarem placas com essas cores, facilita bastante a ação do produto, porque ao ser pulverizada essas placas ou você pincelar o produto nessas placas, além da ação alimentar e sexual do produto do Agicron, ainda tem as cores visuais dessas placas, tá? Então acaba sendo bem interessante. Outro fator que é determinante: esse produto ele tem que se aplicar mais, em áreas externas, evitar de utilizar em áreas internas. Por quê? Como ele tem o seu atrativo bem definido, cerca de 80% do produto são atrativos alimentares e sexual. Se você aplicar numa área interna, o que vai acontecer? As moscas elas adentrarão o estabelecimento. Então, aplicar próximo às portas e janelas em áreas externas para diminuir a incidência de moscas nas áreas internas, tá? E sempre procurar utilizar essas placas que vão servir também como fonte de monitoramento. A gente indica sempre fazer uma pré-calda, uma pré-diluição, que a gente já vai fazer aqui. E também tem uma dica que é bem interessante: se a gente preparar um dia antes a calda desse produto para utilizar no dia seguinte, é interessante para que a calda, o produto impregne bem na calda, tá? Ele vai decantar, vai precipitar porque é um pó molhável, depois basta agitar novamente para a calda ficar homogênea e aí fazer a aplicação. Tem essas 3 apresentações, eu vou utilizar de 100 gramas para facilitar aqui como que o produto deve ser diluído. Se o produto for ser pulverizado, um detalhe: o equipamento, o pulverizador, ele tem que ser de baixa vazão, como por exemplo esse patinho. Colocar justamente 100 gramas do produto, tá? Em mais ou menos 800 ml de água até 1 litro. O produto ele vai ficar mais líquido, tá? Menos pastoso. Colocar o produto aqui dentro. Pulverizador virgem, único e exclusivo para esse produto. Por quê? Ele tem essa ação atrativa. Se você já tiver um anterior, que você utilizou outros produtos, fez tríplice lavagem, lavou bastante, só utilizou produto SC, não importa. Compre um novo, porque é um material plástico poroso que retém o residual de outros inseticidas. Então, compre sempre um novo, tá? Então, dá para ser pulverizado, que é da maneira que eu vou fazer aqui. Se é para ele ficar mais espesso, vocês vão inverter essa proporção. Vocês vão pegar 100 gramas do produto
e diluir em 80 ml de água. Então ele vai ficar bem viscoso, bem pastoso, para vocês pegarem um cordão, um barbante, mergulharem ali ou pincelar o produto em pontos específicos. Evitem de utilizar em superfícies claras, que pode manchar. Por isso que é interessante, mais uma vez, utilizar as placas, ok? Tá aqui a embalagem. A de 100 gramas ela tem um detalhe, porque é aquele rótulo bula, né? Então você destaca aqui e vai ter todas essas informações de diluição justamente aqui no rótulo bula, para vocês verem. Abre o produto, tira o pequeno lacre que existe aqui e já despeja o produto, solubiliza o produto diretamente numa pré-calda. Gente, SC, pó molhável, WG, é sempre importante fazer a pré-calda, porque são produtos de difícil solubilidade. Então, quanto mais a gente verificar quanto do produto está sendo solubilizado para deixar a calda homogênea, melhor é o resultado da aplicação. Então, sempre importante destacar o uso de máscara, por mais que seja um produto pó molhável, de baixo odor. A quantidade presente aqui é justamente a quantidade ideal para solubilizar o produto. 100 gramas em 800 ml de água aproximadamente. Percebam que é um pó e quando vocês vão fazer a mistura, parte desse pó acaba entrando em suspensão. Por isso que é muito importante a utilização da máscara, para não entrar em contato com o pó. Pó molhável, solubilidade menor, então a gente tem que fazer essa pré-calda. Então, sempre deixar ela bem homogênea. Se puder preparar ela um dia antes, melhor ainda. Os pós molháveis são como achocolatados em pó, suco em pó, onde justamente o produto ele tende a precipitar, tende a decantar, então tem que estar sempre agitando ele na calda, tá? Importante, gente. O pó molhável ele tem essa característica, por isso que é importante fazer essa pré-calda. Vai despejando o produto aos poucos, tá? Vai adicionando o produto e vai deixando ele homogêneo. Adiciona o produto e deixa ele homogêneo. Característica de SC e pó molhável: espuma. Deixa a espuma dar uma baixada, verifica se a solução ficou homogênea. Pronto. Se deixar de um dia para o outro, facilita. Pega essa calda, coloca no pulverizador único, limpo, exclusivo e pulveriza nos pontos foco, tá? Pode ser borrifada, pode ser pulverizado em pontos adicionais. Perceba que ele fica bem líquido. Pode acontecer, pó molhável, de entupir a ponta, por isso que sempre agita, tá? Porque o pescador vai puxar o que está no fundo. Se o produto decantou, precipitou, ele vai puxar esse pó, que acaba entupindo bastante essa ponta de pulverização, tá? Então esses detalhes são importantes na hora de fazer a aplicação. E reserva o pulverizador apenas para esse produto, beleza? Outro detalhe que eu tinha comentado, ó, é o frasco bula, o rótulo bula, onde você destaca essa parte em vermelho e tem justamente as informações do produto aqui. Isso é bem interessante, a diluição, tá? Para galva é uma única, né? É a mosca doméstica, então você consegue ter esse detalhe. Isso no frasco de 100 gramas, tá? Porque no frasco de 300 gramas, de 1 kg, o próprio rótulo já tem as informações, tá? Em relação à diluição do produto. Beleza, gente? Era isso que eu tinha para falar para vocês. Até a próxima. Valeu, um abraço.